Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a mateira Matilda, um modelo super espaçoso. É uma mateira, mas com certeza você pode utilizar como bolsa, pode até mesmo utilizar esse padrão de ponto em outros modelos. Espero muito que vocês gostem e se você gostou, para apoiar o meu trabalho, que eu estou publicando aqui gratuitamente, eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula e já comenta aqui se vocês querem esse padrão de ponto em outras bolsas que eu posso trazer para vocês, tá bom? Não deixe de contar aqui para mim nos comentários se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui do canal. Me conta também que cor que você vai fazer a sua versão. E quando você fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram, tá bom? Vou aproveitar e vou pedir agora no início para vocês compartilharem esse vídeo com as suas amigas crocheteiras, pois é muito importante para o apoio do meu trabalho que eu publico gratuitamente por aqui. As medidas da peça eu passo no final da aula todo especificado e eu quero mostrar para vocês o quanto que sobrou de fio. Eu reservei um novelo de cada cor, no bege e no caramelo do fio de poliéster e sobrou ainda, tá, gente? O marrom, né, o caramelo sobrou menos porque eu ainda utilizo ele na base e para o fechamento da nossa peça. Mas é um modelo bem econômico e, como vocês podem ver, bem espaçoso, tá bom? Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui, tá? Uma aula incrível com um ponto maravilhoso e trocas de cor, assim como essa peça. Eu vou deixar o link na descrição, a foto eu já deixei passando para vocês e depois vai lá assistir e me conta o que você achou, tá bom? E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata e quer apoiar o canal, é só clicar aqui embaixo do lado do nome do canal, onde está escrito tornar-se membro, ou no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar fio de poliéster. Esse é o Poly da Fisher. Cada novelo tem 200 metros e esse fio que eu escolhi tem 5 milímetros. Essa aqui é a cor bege e a cor caramelo. No final da aula eu conto para vocês se foi suficiente um novelo de cada. No caso do caramelo, por precaução eu tenho mais um, porque ele eu utilizo para fazer a base inicialmente. Já o bege apenas no corpo da bolsa, tá bom? Tanto o fio quanto os acessórios são lá da loja Matilda, então vocês conseguem comprar tudo em um único lugar. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição, direto para você clicar e ir para o produto. E também nós temos cupom de desconto. O nosso cupom é TATA, T-H-A-T-A, tudo maiúsculo. Vou utilizar uma agulha de 4 milímetros. Pessoal, a minha agulha, não liguem que ela tá um pouco suja, olha, tá vendo? Eu não sei se é por conta da nossa mão que a gente vai deixando suja. Se vocês tiverem dica de como limpar, deixa aqui nos comentários. Vou utilizar uma tesoura e o kit mateira lá da loja Matilda. Nesse kit, você vai receber a base de acrílico. Ela não fica fosca assim, nós vamos tirar essa proteção que vem justamente para não chegar riscado até você. É uma base bem grande, tá? Depois eu vou passar as medidas. O fechamento, olha que lindo. Esse daqui é o sintético tramado, um lançamento da loja Matilda. Eu vou deixar o link na descrição. Tem no branco, em outras cores. Essa que eu escolhi é a caramelo. E o fechamento, ele funciona assim, olha, você ergue e abaixa, tá vendo que legal? Olha, vem também a alça, ela é mais larga justamente para ter essa segurança quando você estiver utilizando e é com botão de pressão. E vem a parte superior. Olha que coisa linda esse tramado, gente. Esse tramado é um trabalho à parte, assim, ele é o charme dessa peça. Aqui é onde nós iremos prender a alça. Todos os acessórios são pré-pontados. A qualidade vocês já conseguem ver aqui no vídeo, né? Mas pessoalmente, gente, é coisa de outro mundo, de tão bonito que é. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vamos iniciar então pela base.
Caso vocês queiram ter como referência, a minha base tem 52 furos. De comprimento tem 24,5 por 15. Antes de iniciarmos, vamos tirar a película de proteção. E eu já tiro toda, tá? Se você preferir, você pode tirar só aqui nas pontas e deixar o meio pra tirar por último. Então, ó, eu venho com uma agulha de costura comum, bem fininha aqui na pontinha, ó. E você precisa pegar o plástico, tá vendo, ó? E a mesma coisa do outro lado. Aí, se você quiser, você vem tirando só aqui a pontinha, ó. E deixa assim, ó, e vai crochetando aqui pra tirar o restante depois. Pronto, olha que legal como fica, gente. Agora, vamos iniciar. Então, eu tenho 52 furos, tá? Vou iniciar aqui, como eu falei pra vocês, na parte dos materiais, com o fio caramelo. Eu vou deixar uma pontinha sobrando agora no início, uma sobrinha de fio. E eu gosto de iniciar pelas laterais, mas você pode iniciar por qualquer um dos furos, tá? Eu gosto de iniciar pelas laterais para não ficar marcando a cicatriz no meio da peça, tá? Se ficar uma cicatriz, pelo menos ela fica na lateral. Então, eu vou iniciar aqui, entro no furo, deixo uma sobra de fio, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no próximo furo. Aqui nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada furo, tá? Pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos para o próximo furo. Pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo furo. Pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro da alcinha que está na agulha. Vamos seguir desta forma, trabalhando um ponto baixíssimo em cada furo, por toda a volta da nossa base. Trabalhei ponto baixíssimo em volta da minha base e vamos fazer o último juntos, olha. Entro no último furo, em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar esse fio que eu deixei sobrando no início, passo pelo furo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Puxo esse fio aqui pra cima. Agora, nós vamos vir aqui, ó, de cima pra baixo, nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Arrumo esse fio, aí. Pego aqui, ó, esse fio que eu passei pra cima e passo por baixo dessas duas alcinhas. Entra aqui, ó, de baixo pra cima no último furo, saindo no meio do último ponto baixíssimo. Pego esse fio e levo lá pra baixo. Agora, nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos. Aqui, como eu tô utilizando um fio de poliéster e ele é mais fino, eu vou precisar fazer mais aumentos. Ainda mais aqui nessa parte aqui das laterais, tá? Se você estiver utilizando um fio de malha, provavelmente você vai precisar fazer menos aumentos. Porém, essa parte, pessoal, é muito teste. Então, aqui no meu caso, eu vou trabalhar os aumentos. Se você estiver trabalhando com fio de poliéster, assim como eu, você pode também seguir essa sequência de aumentos, mas você precisa levar em consideração essa parte superior, olha. Então, aqui, ó, a gente encaixa a base aqui e você percebe, ó, que aqui fica sobrando, até aqui, ó, nessas partes, tá? Então, depois que você subiu umas 3, 4 carreiras desse ponto, você tenta encaixar pra ver se vai ficar bom essa parte superior, tá bom? Então, aqui, como que eu vou fazer? A minha sequência vai ser um ponto sozinho, um aumento de 2 pontos. Um ponto sozinho, um aumento de 2 pontos. Então, aqui, ó, onde eu levei esse fio lá pra trás, eu vou entrar nesse último furo aqui, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, no próximo, vamos fazer um aumento. Então, vou no próximo ponto. A partir daqui, eu deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha para ir escondendo ele.
pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. A partir daqui eu já fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Como é um aumento, eu volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Aqui eu fiz um ponto baixo sozinho, no próximo eu vou fazer um aumento de 2 pontos. Então, vamos no próximo ponto. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto e vamos fazer apenas um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, vamos trabalhar aumento de 2 pontos. 1, volto no mesmo ponto e 2. No próximo, um ponto baixo sozinho. Aqui, como é bem na curva, acho que eu vou trabalhar aumento de 3 pontos. Deixa eu ver aqui, ó. Ou se 2 é o suficiente, ó. 1, 2. Deixa eu fazer mais um aqui pra gente ver como é que fica. Se não precisar, eu desmancho esse último ponto. Vamos no próximo e vamos fazer um ponto baixo sozinho. Ó. Eu gostei aqui com 3 pontos, tá vendo? Então, aqui eu vou continuar. Um aumento de 2 pontos, um sozinho. Um aumento, um sozinho, 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 um aumento, um sozinho. Aí, aqui, aumento de 3 pontos. Um sozinho, aumento de 2 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 pontos. Um sozinho, aqui, aumento de 3 pontos. Aí, segue essa mesma repetição. E aqui, ó, em um desses pontos, você vai trabalhar aumento de 3 pontos e segue a mesma repetição. O que você precisa levar em consideração? Que precisa ter números pares de pontos na base, e ao trabalhar esses pontos pares, você precisa dividir por 2. E essa divisão também precisa ser número par, então tem que ficar 34, 36, né? No caso, se der 80 pontos dividido por 2, dá 40. Então, sempre a divisão também precisa ser número par, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, seguindo essa sequência que eu falei pra vocês, e eu conto quantos pontos eu fiquei. Fiz aqui a minha sequência de pontos baixos, daqui até aqui, olha, eu fui seguindo normal. Aí, aqui eu coloquei onde eu fiz o primeiro, tá vendo aqui, ó? Era um sozinho, eu coloquei mais um agora no final. E aqui eu fiz a sequência de 3 pontos juntos, 2 pontos juntos e 2 pontos juntos. Totalizando 84 pontos, tá bom? Ó, aqui eu fiquei com 26 de comprimento. E 16 centímetros de largura. Agora, vamos começar a subir a nossa mateira. Então, eu vou vir aqui, ó, eu tenho essas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, eu vou em cima dela, nessas 2 alcinhas aqui, ó. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Essa laçada que você levou lá pra trás, você vai puxar ela aqui, ó. E você vai ver que tem 2 alcinhas, essa de cima e essa de baixo, assim como as outras. Então, você vai entrar nessa alcinha de cima. E quando você olha aqui atrás, você tem esse gominho aqui, olha. Deixa eu tentar focar. Aí, ó, esse gominho. Então, você entra na alcinha de cima e entra no gominho de trás. Coloco a laçada na agulha, puxo aqui, ó, o fio que vem do novelo pra diminuir essa laçada. Eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar aqui pra frente. O nosso primeiro ponto sempre fica com apenas uma alça na agulha, tá? Pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. Vamos no próximo ponto. Eu entro na alcinha de cima, entro no gominho que tem atrás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente.
fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Eu gosto de pegar nessa alcinha de cima e no gominho de trás, porque eu sinto que dá mais estrutura para a peça. Me conta se você também faz assim, tá? E agora eu vou seguir trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando na alcinha de cima e no gominho de trás por toda a volta da nossa base. Trabalhei a minha primeira carreira de pontos baixos e agora, para a próxima carreira, nós também vamos utilizar o bege, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, olha, aqui você tem o primeiro ponto baixo, a gente nunca entra nesse primeiro ponto baixo, é sempre nessas 2 alcinhas aqui de cima, ó. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei essa laçada lá pra trás, nós temos o ponto embaixo. E pode perceber que ele tem 2 alcinhas, 1 e 2. Você vai entrar no meio dessas 2 alcinhas. E aqui atrás, você também sai no meio de 2 alcinhas. Olha, uma aqui e uma aqui. Nós vamos trabalhar ponto baixo centrado com o fio conduzido. Coloco a laçada na agulha, diminuo essa laçada, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. O primeiro ponto, sempre ficamos com uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos no próximo ponto, ele também tem 2 alcinhas. Vamos entrar no meio dessas 2 alcinhas e sai aqui atrás no meio de 2 alcinhas. Precisa se certificar de que você tá saindo no meio das 2 alcinhas, senão seu trabalho não vai ficar tão estruturado e não vai subir tão retinho. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Só que aqui você ficou com 2 alças na agulha, você não vai pegar o fio caramelo e finalizar. Eu vou pegar o bege, seguro ele aqui, ó, junto com o caramelo e passo dentro dessas 2 alcinhas. Vamos agora no próximo ponto, eu conduzo esse fio caramelo aqui junto, tá? Vamos agora no próximo ponto, eu entro no meio das 2 alcinhas, deixo o fio caramelo e a pontinha do bege em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Tá vendo, ó, como você não finalizou aqui com o caramelo e sim com o bege, esse bege vem junto aqui, ó, pra cima do bege do ponto. Fica bem harmônico. O segundo ponto sempre finaliza com a outra cor, ó, então vamos pro próximo ponto. Entro no meio do ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fiquei com 2 alças na agulha, esse é o segundo ponto bege. Então, eu vou pegar agora o caramelo e vou passar dentro dessas 2 alcinhas. Vamos no próximo ponto. Entro no centro dele e deixo esse pedacinho de fio bege em cima da agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Ó, tá vendo, ó? Fica bem bonitinho. Vamos no centro do próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Esse é o segundo ponto caramelo. Então, eu vou pegar o bege e vou passar dentro dessas 2 alcinhas. Vamos no próximo ponto, entro no centro, deixo o pedacinho de fio caramelo em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Esse é o segundo ponto no fio bege, então agora eu venho com o caramelo e tiro as 2 de uma vez, tá vendo? Vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a minha segunda carreira. Vou deixar aqui, ó, os 2 últimos pontos para fazer junto com vocês. Ó, finalizei o meu segundo ponto no bege, tá? Porque o segundo ponto era no caramelo, finalizei ele no bege. Vamos no centro do próximo ponto, puxo o fio aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha e faço o ponto baixo centrado no bege. Vamos no próximo ponto,
Vamos no centro dele, pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente. Como é o segundo ponto no bege, eu vou finalizar com o caramelo, tá? Agora, vamos começar a próxima carreira. Na próxima carreira, precisa ser assim, olha. O primeiro ponto tem que ser de cor diferente. O segundo tem que ser da mesma cor. Então, aqui no caso, o primeiro precisa ser bege, o segundo caramelo. Aqui, o primeiro precisa ser caramelo e o segundo bege. Aqui, o primeiro bege e o segundo caramelo, tá? Então, vamos mostrar aqui na prática. Aqui você tem o primeiro ponto baixo centrado, você vai nessas duas alcinhas aqui de cima. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Opa! Onde eu levei a laçada lá pra trás, eu vou entrar no ponto de baixo. Ele tem duas alcinhas, eu entro no meio das duas alcinhas. Coloco a laçada na agulha. Só que em vez de eu pegar o fio caramelo, eu vou pegar o fio bege. Pego o fio bege e passo aqui pra frente. Só que o segundo ponto precisa ser caramelo. Então, eu vou finalizar esse ponto com o caramelo. Agora, vamos no centro do próximo ponto. Pode deixar esse pedacinho de fio em cima da agulha, do bege, né? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. O próximo ponto, ele é bege. Então, esse primeiro ponto precisa ser caramelo. Então, vamos no centro desse ponto. Pego o fio caramelo e passo aqui pra frente. Mas esse já é o segundo ponto caramelo. Então, eu finalizo ele no bege. Vamos no próximo ponto. No centro dele, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto, ele é o primeiro ponto caramelo, então ele precisa ser bege. Puxo o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Só que esse já é o segundo ponto bege, então eu finalizo ele com o fio caramelo. Vamos no centro do próximo ponto. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. O próximo ponto, o primeiro ponto é bege, então ele precisa ser caramelo. Entro no meio dele, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Só que ele já é o segundo ponto caramelo, então eu finalizo no bege. Vamos no próximo, no centro dele, e trabalho um ponto baixo centrado. Vamos no próximo ponto, que é o primeiro caramelo. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Como ele é o segundo ponto bege, eu já finalizo ele com o caramelo. Olha como que tá ficando. Olhando assim, parece que não vai formar o desenho, mas vai, tá bom? Então, vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Trabalhei aqui a minha terceira carreira. Agora, vamos continuar o mesmo padrão. Meu último ponto aqui, ó, foi bege por completo e o primeiro também. Então, formou os dois pontos no bege, tá? Pego essa laçada. Ó, vou entrar aqui, ó, tá vendo? Aqui tem as duas alcinhas do primeiro ponto baixo centrado, eu vou em cima, nessas duas alcinhas aqui, caramelo. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei essa laçada lá pra trás, nós vamos entrar embaixo, no centro do ponto. Coloco a laçada na agulha. E aqui agora, nós precisamos ter em mente que o próximo ponto, ele precisa ser bege, tá? Esse daqui, ele também vai ser bege. Então, vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui pela carreira anterior. É isso mesmo, o segundo é bege, então eu vou pegar o fio bege e passo aqui pra frente. Agora, pego o fio e passo dentro dessa alcinha que tá na agulha. Próximo ponto, que é o primeiro caramelo, ele precisa ser bege. Então, entro no centro do ponto, pego o fio bege e passo aqui pra frente. Uma dica, ó, é você deixar separado assim os fios, ó. Então, aqui, agora,
Como é o segundo ponto bege, eu pego o fio caramelo e finalizo esse ponto. Vamos no meio do próximo ponto. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço um ponto baixo centrado no caramelo. O próximo ponto é o primeiro bege. Então, ele tem que ser caramelo. Entro no meio do ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Como é o segundo do caramelo, eu pego o fio bege e finalizo esse ponto. Vamos no próximo ponto, entro no centro dele e faço um ponto baixo centrado no bege. E sempre vai arrumando aqui o seu trabalho, olha, pra ele não ficar feio, tá? O crochê, ele é moldado, pessoal, então vai sempre dando uma arrumadinha aqui, uma ajeitadinha pra ficar bem bonito, tá? Vamos no próximo ponto. É o primeiro caramelo, então ele precisa ser bege. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Percebam que é o segundo ponto na cor bege. Então, eu venho agora aqui com o caramelo e finalizo esse ponto. Vamos no centro do próximo ponto e faço um ponto baixo centrado por completo no caramelo e arrumo o meu trabalho. Vamos no próximo ponto, é o primeiro bege, eu entro no centro dele e puxo o fio caramelo aqui pra frente. Como é o segundo ponto caramelo, então eu finalizo com o bege. Tá vendo, ó? Então, vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Feito aqui a nossa quarta carreira, deixei o último ponto para fazer com vocês, olha só. Ele é um ponto bege. É o primeiro dos pontos bege aqui, tá vendo, ó? Então, ele eu preciso fazer no caramelo. Então, entro nesse último ponto, puxo o fio caramelo. Mas é o segundo do ponto caramelo, então eu finalizo com o bege. Pronto. Agora, vamos continuar. Vou entrar aqui nessas duas alcinhas, entre o primeiro e o segundo ponto baixo, e levo essa laçada lá pra trás. Agora, onde você levou a laçada lá pra trás, vamos entrar no centro do ponto, coloco a laçada na agulha e vamos diminuir essa laçada. Aqui é o primeiro ponto no bege, então ele precisa ser caramelo. Então, aqui eu vou pegar o fio caramelo e vou passar aqui pra frente. Ó. Aí, agora, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver os próximos pontos. Então, aqui, ó, o próximo é bege e o próximo é caramelo. Então, aqui, esses dois precisam ser bege. Então, eu vou finalizar aqui com o fio bege. Puxei o fio aqui pra frente, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alcinha no bege. Vamos no próximo ponto. Entro no centro dele, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com duas alças na agulha, finalizo o ponto baixo centrado. Próximo ponto é um caramelo, preciso iniciar ele no bege. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Como é o segundo ponto do bege, eu finalizo com o caramelo. No próximo ponto, fazemos um ponto baixo centrado caramelo. Vamos no próximo ponto, puxo o fio caramelo aqui pra frente. Já é o segundo ponto no caramelo, então eu finalizo com o bege. Ó, tá vendo como é apenas repetição e o padrão já tá se formando, olha. Então, aqui nós vamos continuar desta forma até alcançar a altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, 22 carreiras. Vamos medir para ver o tamanho que ficou de altura. Ó, então a parte de crochê ficou com 21 centímetros de... Desculpa, 20,5, tá? 20,5 de altura. Mas caso você queira a sua mateira mais alta, você pode seguir trabalhando mais carreiras, tá? Lembrando que ainda vai a parte superior aqui, então vai ficar mais alta, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos cortar esses dois fios. Eu vou puxar esse meu fio aqui, ó, o caramelo. E eu vou passar ele dentro dessas duas alcinhas aqui, ó,
de dentro pra fora, pego esse fio e passo lá pra dentro. De onde esse meu fio está saindo, ele precisa retornar. Então, ele tem que voltar aqui, ó, para o meio desse ponto. Só que aqui, eu vou entrar pegando nessa alcinha de trás e nessa da frente. Assim, saindo no meio aqui do ponto, eu pego esse fio e levo lá pra dentro. Aqui eu fiz um acabamento invisível, tá vendo? Agora, nós vamos pegar essas duas pontinhas de fio e vamos passar dentro dos pontos pra queimar. Você pode queimar, você pode colar, costurar, a finalização que você preferir, tá bom? Então, vou cortar aqui o excesso, passei dentro de alguns pontos, queimo as duas pontas. E aí, com o isqueiro, eu venho e aperto aqui, ó. Fica assim. Agora, vamos arrumar aqui, pra ficar bonita. Olha a beleza dessa sequência de pontos, gente, que coisa mais linda. Me conta aqui se vocês gostaram e que cor que vocês vão fazer, tá bom? Agora, nós vamos fazer a aplicação da parte superior. Aqui está ela. Aí, o que você precisa analisar? Essa parte fica pra trás. Então, você precisa ver qual lado da bolsa você vai querer pra trás. Essa... Eu falo bolsa, gente, mas o nome mesmo é mateira, tá? Ou esta parte pra trás. Eu acho que eu vou querer esse lado aqui pra frente e aquele lado ali pra trás. Vamos encaixar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas agulhas pra me auxiliar. Eu vou prender... a parte do corpo de crochê na parte de sintético, assim, ó. Desculpa o barulho, pessoal, ó. Eu pego uma agulha, entra aqui, ó, no furo do sintético. Peraí, vamos arrumar aqui de novo. Aí, entro no furo do sintético e entro aqui na bolsa, no corpo da mateira. Do outro lado, a mesma coisa. Tá vendo, ó? Prendo no sintético e no corpo. Precisa ver se tá bem centralizado. Vou pegar mais agulhas. Aqui. E aqui também. Antes de continuarmos, dá uma amassadinha assim, ó, pra ver se tá centralizado. O meu não tá. Aí, agora sim tá centralizado, ó. Leva em consideração, pode amassar aqui, não tem problema, ó. Que aqui na ponta precisa ficar certinho com essa parte aqui. Aqui, agora vamos aqui nessa ponta. E aqui também. Pronto. Eu vou iniciar aqui pela parte de trás, a costura. Eu vou entrar em qualquer um dos furos e eu vou procurar um que já dê aqui, ó, direto num ponto. Nas duas alcinhas, tá vendo? Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Aí, você dá uma esticadinha,
o suficiente para entrar pro próximo furo. No próximo furo, você vai e entra nas duas alcinhas do próximo ponto. Pega o fio que vem do novelo, não faz apertado, tá? Pega esse fio, passa pelo ponto, passa aqui pelo furo e vai passar dentro dessa alcinha de trás da agulha. Estica o seu ponto pra dar aqui, ó, pra entrar no próximo furo, senão vai ficar marcando, tá? Vai ficar repuxando o sintético. Eu acho que eu preciso começar um ponto pra frente. Deixa eu arrumar aqui pra ter certeza. Eu tô achando que tá ficando torto. Na verdade, eu tenho que começar um ponto antes. Vamos ver. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Aí, vou esticar, entrar no próximo ponto. Tá vendo? Acabou pulando um ponto, mas não tem problema. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro desta alcinha que está na agulha. Estico esse ponto, pego, entro no próximo furo, entro no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Estico o meu fio, pego o fio que vem do novelo, entro no próximo furo e no ponto aqui, ó, do corpo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro da alcinha de trás. Estico o meu fio, vamos no próximo furo e no próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço o ponto baixíssimo. Já vou tirar aqui essa agulha, tá? Pego, entro no próximo furo e no próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixíssimo. Vamos no próximo furo e no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Sempre dá essa leve esticadinha aqui, ó. Vamos no próximo furo e no próximo ponto e faço o ponto baixíssimo. Peraí que esse aqui ficou muito largo, esse fio. Dá só uma leve esticadinha, tá? Entro no próximo furo e no próximo ponto e vou fazendo ponto baixíssimo. Pode perceber que algumas vezes você vai acabar pulando um ponto. Não tem problema, desde que a sua madeira esteja sendo costurada reta, tá? Pra não ficar deformada. Então, agora aqui eu vou seguir essa costura em ponto baixíssimo, ó. Estico só um pouquinho o meu fio, o suficiente pra entrar no próximo furo e no próximo ponto. Aí, acabou pulando um ponto ali, não tem problema. Faço baixíssimo, estico um pouco o meu fio. Vamos no próximo furo, no próximo ponto e faço o baixíssimo. Tá bom? Então, agora é só seguir desta forma até costurar todos os furos. Finalizei a costura. Olha só como que ficou. E uma dica, pessoal, terminou ou enquanto você tá costurando, faz assim, ó, na sua peça, para ela voltar ao formato dela. Porque lá no início nós damos uma apertada, né, para centralizar aqui as laterais. Então faz isso para a sua peça voltar ao formato dela, tá bom? Agora vamos cortar esse fio. Puxa ele aqui para frente. E você vai entrar de cima para baixo nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que você fez. Pega esse fio e passa por baixo. Agora, você vai de dentro pra fora, sair aqui, ó, no ponto de trás, peraí. Aqui, ó, no penúltimo furo, saindo no meio do ponto. Agora, pega esse fio e passa aqui pra dentro. Pronto. Agora, você vai esconder essas duas pontas de fio dentro dos pontos e depois você vai pegar e vai queimar as duas pontas, tá bom? Agora, nós vamos fazer a aplicação do fechamento, tá bom? Ó, eu vou aplicar primeiro essa parte maior.
E aqui, o que que eu vou levar em consideração? Tá vendo aqui, ó, essa parte que faz essa união do sintético? Eu vou levar em consideração que esse fechamento vai cobrir ele. Aí, aqui no caso, eu coloco no limite, aqui, ó, desse sintético da parte superior. Por que isso? Porque eu vou garantir que essa parte vai ficar centralizada, tá bom? Então, primeiramente, vou cortar aqui um pedaço de fio. Deixa eu ver se eu tenho uma agulha um pouco mais fina aqui, ó. Vou pegar essa daqui de 3 milímetros. Pego e entro aqui, ó, no furo, de baixo pra cima e puxo esse fio. Nos 2 furos, tá? Ó, assim. Tá bom? Agora, voltamos com ele aqui. Centraliza bonitinho, ó. Pode seguir aqui, ó, essa parte. Venho com a agulha por dentro. E eu tenho que sair bem rente aqui, ó, pra puxar esse fio. Puxa uma ponta. Agora sai um pouco mais pra baixo. E puxa a outra ponta pra dentro. Agora, você vai dar um nó. E antes de continuar, você vai ver se tá certo. Olha aqui. E vamos ver aqui na frente. Pra você ver se tá em um tamanho que você quer, você encaixa esse daqui, ó. Olha só, o meu vai ficar assim, pra mim tá um tamanho ótimo. Então, agora, nós vamos cortar outro pedaço de fio. E vamos colocar nessa parte aqui. Arrumo aqui, sempre vai arrumando, tá? Agora, vamos repetir a mesma coisa. Entra aqui no furo. Opa. Puxa uma ponta e no outro a mesma coisa. Aí. Vou pegar aqui. Vamos encaixar esse fecho aqui. Não vou deixar muito apertado, tá? Porque dependendo do que a pessoa colocar, pode estragar. Só vamos arrumar aqui bonitinho. Agora, vamos repetir a mesma coisa que fizemos ali atrás. Então, vou sair aqui, ó, com a agulha o mais próximo possível do primeiro fio. E vou puxar pra dentro. Essa parte é um pouquinho chatinha pra mostrar mesmo, gente. Mas, na prática, vocês vão ver que não tem dificuldade, tá? Agora, sai um pouco pra baixo. E leva esse fio pra dentro também. Agora, eu vou soltar aqui.
e vou dar um nó aqui dentro. Pronto. Antes de arrematar tudo isso, vamos fazer o formato aqui da nossa mateira novamente. Vamos fechar para ver se fica como queremos, olha. Ó, a minha ficou exatamente como eu queria. Agora eu vou dar mais um nó dos dois lados, tanto aqui na frente quanto atrás, e vou esconder esses fios dentro dos pontos e queimar. Pronto, já arrematei a parte interna, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Agora, eu vou fazer a aplicação da minha etiqueta personalizada, essa minha da Shopee. Eu vou deixar ela aqui na sacolinha, que você compra direto pelo YouTube Shopping, ou o link na descrição, caso você queira comprar direto pela Shopee, tá bom? A minha é a menor, se eu não me engano, ela é 28 por 11 milímetros, tá? Eu vou colocar ela aqui nessa parte de cima, não aqui na parte de baixo, tá? Deixa eu só ver que lado que eu vou querer. Acho que eu vou querer desse aqui. Deixa eu ver se aqui eu gosto. Ó, gostei, fica um detalhe sutil. Aí, agora, eu vou vir aqui com a plaquinha que vem junto, ó, que não é aquela plaquinha que parece que tá enferrujada, isso que eu gostei bastante, tá? Na próxima eu vou comprar maior pra gente comparar os tamanhos. Aí as garrinhas saíram aqui atrás, eu coloco essa plaquinha, agora vai dar uma amassada na bolsa, tá, gente? Com o meu alicate, eu vou puxar essa garrinha e vou amassar aqui. Eu vou fazer e mostro pra vocês, porque agora a bolsa tá cobrindo, né? Ó. Deixa eu só ver, ficou torto. Deixa eu arrumar aqui. Aí, arrumei. Olha só como que fica. Tá vendo? A gente amassa na plaquinha. Agora vamos arrumar a bolsa. A mateira, né? Que eu tô acostumada a falar bolsa, gente. Mas, claro que você pode usar também como bolsa, se quiser, tá? Acho que agora eu arrumei muito pra um lado. Vamos ver. Olha que fofura. Fica bem delicado, sutil. Eu amo essa etiqueta. E pra finalizar, vamos colocar a alça. Vem aqui, ó. Vou abrir o botão de pressão. Passo aqui dentro. E fecho. Essa parte fica pra dentro, ó. Essa parte aqui fica pra dentro, tá? Sempre. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos arrumar aqui. Ó. Fechou. E ficou pronta. Olha só que linda. Deixa eu aproveitar e passar as medidas finais para vocês. De comprimento, ficou 25,5. De largura, 16 centímetros. De altura, somente aqui essa parte do crochê, ficou com 19,5. E aqui com o sintético 25. E nessa parte maior do sintético, 29,5.
Espero muito que vocês tenham gostado desse modelo, desse padrão. Já me conta aqui o que é que você achou. Não esqueça de curtir esse vídeo como forma de retribuir e apoiar o meu trabalho. Isso vai estar me ajudando bastante, me motivando a produzir mais aulas para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveita para conferir outras aulas aqui do canal e eu te espero no próximo vídeo.